Olá a todos, eu sou o professor Emanuel e hoje na nossa aula de conformação mecânica nós vamos falar sobre forjamento. Primeira definição. Forjamento é a transformação dos metais numa forma útil por prensagem ou martelagem. Sempre que nós falamos de conformação, nós queremos transformar um material mudando a sua forma, não mudando a sua composição química, mas mudando a sua forma. Então, é a transformação em uma forma útil. Mas todo o processo de conformação é assim. Mas nesse caso é por prensagem ou martelagem. O forjamento em si, principalmente o forjamento manual, ele é tido quase como uma obra de arte. E nós acabamos vendo o forjamento em diversas obras visuais, como em séries, filmes e jogos. Lá no Game of Thrones nós temos a luminífera que foi forjada por diversos meses e depois temperada no sangue da própria esposa da pessoa, né, que possuía a espada. Nós temos em Kill Bill a espada feita por Hattori Hanzo. Nós temos no Senhor dos Anéis a espada mágica do Bilbo, que consegue sentir a presença dos orcs. No nosso caso, na realidade, nós não conseguimos construir espadas que sentem a presença de orcs, mas vamos ter que conversar com os elfos para saber como eles fabricavam esse tipo de espada. Nós temos a Buster Sword lá do Final Fantasy VII, um dos maiores clássicos do videogame. Todas essas espadas forjadas de uma maneira bem específica. E nós vamos ver aqui o que é de fato esse forjamento. Então vamos lá. O forjamento é a aplicação de uma força externa, que pode ser por prensagem ou por martelagem, como nós já falamos. Antigamente, esse era um processo bem manual. Ele era feito manualmente pelos ferreiros que fabricavam armaduras, fabricavam espadas, isso em tempos de guerra. Em tempos normais, os ferreiros fabricavam correntes, fabricavam pregos, fabricavam diversos equipamentos, diversas ferramentas e equipamentos para o cotidiano também. Tudo manual, com base em um martelo, daí o termo martelagem, e uma bigorna, a bigorna que é um suporte e a matriz para o processo ser realizado. Mas hoje em dia, o forjamento manual ele é utilizado apenas para peças extremamente individualizadas e que a pessoa queira dar um toque pessoal, queira dar um toque de obra de arte. Na indústria, o processo é feito de maneira automatizada, com prensas hidráulicas que aplicam uma tensão gradual e martelos também hidráulicos que aplicam forças de impacto em alta velocidade. Aqui nós temos exemplos de prensas hidráulicas bem grandes, onde nós podemos ver a força necessária para deformar o material. Observe que essas peças, elas são possuem dimensões elevadas, né? Elas são grandes. Logo, olha só, elas estão sendo produzidas em uma matriz aberta. Nós vamos ver daqui a pouco a diferença de matriz fechada e matriz aberta. Mas observem a magnitude dos equipamentos que são utilizados em um processo de conformação industrial. O processo, em geral, ele é realizado a quente. Por que será? Os processos de conformação podem ser realizados a frio ou a quente, mas eles são realizados principalmente a quente, já que a tensão necessária para conformar o material dentro de um molde ou para fazer um processo de martelamento de uma peça de grande dimensão, como a que vimos anteriormente, necessitaria de equipamentos que resistissem a uma tensão muito elevada. Então, aumentar essa temperatura diminui o processo de encruamento, né, devido à recristalização do material,
e assim facilita o processo de conformação. O problema é que trabalhos a quente, em geral, geram materiais com uma superfície de menor qualidade do que o trabalho a frio. Então, pode ser que seja necessário um tratamento superficial após o processo de conformação. O martelamento é realizado através de golpes rápidos e sucessivos no metal. A prensagem é realizada com força de compressão em baixa velocidade. No martelamento, as deformações ocorrem principalmente nas camadas superficiais. Já na prensagem, a deformação também ocorre nas camadas mais profundas. O martelamento, como a velocidade é muito rápida, a deformação se concentra só na superfície. Já na prensagem, eu dou tempo para que essa deformação ela atinja também as camadas mais profundas. Por martelamento, nós podemos produzir peças de grandes dimensões, como pontas de eixo, como turbinas eólicas, virabrequim, algumas etapas da produção do virabrequim. Porém, o virabrequim também é produzido por prensagem. O forjamento ele pode ser realizado em matriz aberta ou em matriz fechada. Em matriz aberta, eu posso produzir peças de grandes dimensões, a produção é menor e eu tenho um menor controle dimensional. Um exemplo de matriz aberta é um martelamento tradicional, mas eu posso fazer a compressão em matriz aberta também. O forjamento em matriz fechada, eu já realizo em peças de pequenas dimensões e eu tenho uma produção maior, além de um melhor controle dimensional. Por quê? A matriz aberta, ela é lisa, ela não dá um formato específico para o material. Mas a matriz fechada é uma espécie de forma que tem o formato exato do material. Então, quando ela se encaixa e depois libera o material dessa prensagem, o material já sai com seu formato exato. Logo, eu posso fazer isso diversas vezes e produzir uma grande quantidade de materiais com apenas poucas etapas. Por isso, a produção é maior. Mas eu não consigo fazer isso para materiais muito grandes, porque eu necessitaria de uma força muito grande para preencher completamente os espaços da minha matriz. Por isso, também é realizado apenas em peças menores. E como eu tenho uma matriz completamente fechada, que dá o formato exato para o material, eu tenho um controle dimensional melhor. Olha aqui um exemplo da matriz aberta. Observe que eu vou dando formato para o meu material aos poucos. Muitas vezes eu preciso girar, eu preciso reposicionar o material e ir fazendo as medições o tempo inteiro durante o processo. Aqui embaixo eu já tenho um exemplo de matriz fechada. Observe que eu tenho uma cavidade e quando a parte superior da matriz se fecha, o meu material preenche toda a cavidade e já tem o formato final. Nesse caso, se a peça fosse muito grande, a força necessária para isso ocorrer também seria muito elevada. O forjamento, o processo de forjamento em si acontece seguindo algumas etapas. Inicialmente você tem o blank ou o tarugo vindo no seu formato cru, você vai então cortá-lo para já dar uma semidimensão para ele entrar no processo. Sendo realizado a quente, como quase todos são, você terá que aquecê-lo em um forno. Ele vai para o processo de forjamento em si, seja por prensagem ou por martelagem, seja em matriz aberta ou matriz fechada. Depois você vai ter que remover as rebarbas, que são as sobras do material, que não fazem parte do formato final. Então eu levo ele para o processo de tratamento térmico para dar as resistências ideais que o cliente final deseja. Eu posso fazer um processo de têmpera para aumentar a dureza, eu posso fazer um processo de recozimento para readequar as propriedades originais do material, deixá-lo mais macio.
Vamos falar um pouco sobre as ferramentas utilizadas no processo. Em um primeiro momento, nós temos as matrizes. As matrizes estão em contato direto com a peça. Observe nesse caso uma matriz lisa, mas a matriz, no caso de prensagem, principalmente matriz fechada, ela vai ter cavidades interiores com o formato da peça em que eu quero trabalhar. Conectado à matriz, na parte superior, que há a movimentação, eu tenho o martelo. Ele tem a mesma função que o martelo de mão, só que na indústria nós utilizaremos martelos mecânicos ou martelos hidráulicos. A parte inferior, onde eu tenho o suporte, a base do meu equipamento, eu vou chamar de bigorna. A prancha é o que conduz o martelo e os rolos, nesse caso, que vai realizar a movimentação do martelo. Nesse caso, é um martelo de queda livre, porque esses rolos irão elevar o martelo, soltá-lo para ele bater e através da sua energia potencial ele irá transferi-la para a peça. Nesse canto direito, nós já temos um martelo hidráulico ou um martelo a vapor, que não tem esses rolos, ele sobe com a entrada de vapor, mas nós também temos alguns martelos hidráulicos mais modernos do que um martelo a vapor. No forjamento em matriz fechada, os equipamentos são basicamente o mesmo. Nós temos aqui as matrizes, nós temos o martelo, nós temos a bigorna, nós temos a prancha. A grande diferença é que a minha matriz ela tem uma cavidade interior para dar o formato final do material. Aqui cabe uma informação importante. É muito complicado eu definir com exatidão a quantidade de material necessário para preencher a matriz. Então, em toda matriz vai ter um pequeno escape de material, um orifício que vai ser colocado na matriz propositalmente para que o material escoe por ele. Então, esse orifício de escoamento do material é uma válvula de escape tanto para pressão quanto também para o melhor dimensionamento. Assim eu posso colocar uma quantidade maior de material e depois eu apenas corto essa sobra. Essa sobra é chamada de rebarba. E esse pequeno orifício, essa pequena passagem da rebarba eu chamo de canal de rebarba. Vamos falar sobre os defeitos no forjamento. O primeiro defeito é a falta de redução. Acontece quando o material não preenche completamente a matriz. Isso pode acontecer por diversos motivos. Um dos motivos é a falta de material. Eu não coloquei material suficiente para o preenchimento de toda a matriz. Um segundo motivo é ter feito um canal de rebarba muito grande, de modo que é mais fácil o material escoar pela rebarba do que preencher os espaços vazios da minha matriz. Eu posso ter o que a gente chama de carepa perdida, que é um acúmulo de óxido que vai ocupar espaços lá no interior da minha matriz. Logo, quando ele ocupa o espaço do metal, que não vai poder ter o formato exato a partir de agora. E resíduos de lubrificação, a mesma coisa. O lubrificante pode ocupar o espaço do metal, e o metal não vai conseguir, então, preencher aqueles detalhezinhos. Isso acontece muito. Se o processo de descarepação e limpeza da peça não for adequado, ou quando eu faço uma matriz que tem detalhes muito minuciosos, principalmente cantos agudos demais. Tenho trincas superficiais, isso acontece quando eu tenho fragilização a quente devido à absorção de material que fragiliza o meu aço.
Eu posso ter trincas na rebarba, se essa minha rebarba for fina demais. Assim ela vai atuar como um concentrador de tensão. Eu posso ter trincas internas no meu material, devido aos próprios esforços de conformação. Eu posso ter a gota fria. A gota fria, nesse caso, é quando eu tenho dobra do material. Imagina o material preenchendo a matriz. Se um material já sólido, parte dele passa por cima do outro, durante a pressão entre essas matrizes, então eu vou ter uma dobra, o material vai ficar dobrado por cima dele. Vai ficar tipo uma dobrinha mesmo, um material por cima do outro. Essa dobra a gente chama de gota fria. Incrustações de óxidos que são carepas, como nós já vimos nos outros processos de conformação. Muito obrigado a todos vocês, uma boa semana de estudos e até mais.